Olá, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas a esta live. Sejam muito bem-vindas a esta live. Essa live está sendo transmitida pelo Instagram. Depois ela vai ficar salva. Sejam bem-vindas ao Nona Responde. Aqui nós discutimos estratégias para você alcançar R$3.000 todo mês com lasanhas italianas aí da cozinha da sua casa. Eu sou a Nona Froza, a Idonês Froza, e o tema de hoje é sobre como assar as lasanhas. O tema é sobre como assar, quando saber que ela está pronta, né? Qual o momento certo de tirar do forno, tá? Então o tema hoje é sobre assar. Então, meninas, vou começar aqui. Muitas de vocês se perguntam: ai, Nona, precisa assar as lasanhas para vender? Ai, Nona, como saber se ela está assada? Então tá, vou começar falando para vocês que quem vai começar a trabalhar com lasanhas italianas pode estar pensando assim: mas eu preciso assar, eu vou vender congelada, vou vender como ela, né? Pois bem, meninas, as lasanhas italianas, elas têm, assim, ó, um grande benefício de você trabalhar com lasanhas italianas é o seguinte: você não precisa vender a lasanha assada. Você pode vender ela pré-pronta. Você pode vender ela congelada. Mas tudo depende do cliente também, né? Mas você pode também direcionar isso para o cliente. Por exemplo, você vai começar a trabalhar com lasanhas, você está começando, então vamos começar pelo básico. Você vai fazer lasanhas, vai vender ela pré-pronta. Vai fazer os pedidos antes, vai fazer as lasanhas e vai vender e entregar no outro dia. Bom, esse é um outro tema, né? Mas aí vamos falar assim, por exemplo, que se você decidiu, um cliente pediu para assar as lasanhas, tá? Porque às vezes o cliente pede para assar, não é que você vai assar para vender lasanhas. Vai depender se o cliente pedir, mas também, que nem eu falei antes, vai depender de você educar os seus clientes, né? Agora, o cliente pediu para assar, Nona, o que eu faço? Beleza. Aí você vai perguntar assim: o que eu faço? O cliente pediu para assar e eu não tenho forno para assar. Nona, eu não tenho forno, eu só tenho aquele fogão, por exemplo, aquele fogão de mesa, mas eu tenho micro-ondas. E agora, né? Então é o seguinte, aí é o momento certo de você falar assim pro seu cliente: olha, eu faço lasanhas, elas vão pré-pronta para tua casa e você deixa ela no forno durante 20-25 minutos, tá? A lasanha pré-pronta, tá bom, meninas? Então, assim, você não tem forno, você não tem fogão com forno, então você não vai sair correndo comprar fogão, forno, essas coisas, sabe? O cliente já vai saber que você já vende lasanhas. Bom dia, amadas, depois já cumprimento vocês, tá? Que você vende lasanhas pré-pronta, entendeu? Então você não é obrigada a assar a lasanha, entende? O cliente vai entender, porque enquanto ele vai fazer um arroz, uma salada, a lasanha vai estar assando. Aí, meninas, você vai me perguntar, porque muitas vezes, teve muitas já que me perguntaram, deixa eu botar no silencioso isso aqui. Muitas me perguntaram no particular assim: Nona, como eu sei que a lasanha está assada, né? Como eu sei se a lasanha está assada, tá? Porque você tem que falar pro seu cliente, né, meninas? Eu tô tentando seguir aqui as perguntas das meninas conforme elas me fizeram, pra mim não fugir do foco, porque hoje é sobre assar, tá, meninas? Nona, como eu sei que a lasanha está assada? Porque teve uma menina que ela fez e ela deixou passar demais do ponto do momento certo de tirar do forno e ela quase queimou, tá? Meninas, é o seguinte: a lasanha, ela não é que nem tipo um bolo que tu deixa ele crescer no forno, ele cresceu e 30 minutos ele tá pronto, tá? É o seguinte, a lasanha é o seguinte, depois eu mostro as formas que a gente vai fazer e a diferença, tá? Você botou a lasanha assar, tem uma diferença ali entre elas, por exemplo, assim, ó, botei congelada assar. Um conselho que eu dou: não coloquem a lasanha congelada assar, tá? Mas se você colocar ela assada, você sabe que ela vai demorar um pouco mais para assar, porque vai ter aquele tempo de descongelar,
né? Até ela entrar no processo que ela vai aquecer e vai começar a assar. Mas se você colocar a lasanha não congelada, ela só tá pré-pronta, por exemplo, você fez ela pré-pronta, tá prontinha, só ir pro forno. Aí você é o seguinte, você deixa ela de 20 a 25 minutos, depende da temperatura. Depois eu vou falar da diferença aqui dos fornos e do fogão, tá? Porque tem fogão que tem a temperatura bem elevada. E aí, meninas, bom, deixei 25 minutos já a lasanha no forno, será que ela tá pronta? Meninas, eu gosto muito assim, aqui eu tenho um forno que ele tem uma luzinha dentro, tá? Eu ligo aquela luzinha e deu óleo. Como a lasanha tem que estar, ela já mudou até de cor quando ela tá pronta. Tu consegue ver ao redor, dentro da lasanha, ela borbulhando, ela assando. E aí tu percebe que em cima da lasanha, assim, ela tá mais enxutinha. Tu percebe que ela tá mais assadinha, sabe? Porque quando a lasanha ela tá ainda mole, que tu percebe que ela tá mole por cima, é porque ela não tá bem assada. Entendeu, meninas? Vocês vão assar uma primeira lasanha, vão fazer um teste. Pega uma pequenininha para fazer o teste, tá? Porque vai depender muito do forno, né? Por exemplo, o meu forno aqui eu boto a 180, 200 graus durante 20, 25 minutos, ela fica pronta. Até porque a gente não pode deixar muito tempo. Por que não pode deixar ela muito tempo, tipo 30, 35 minutos num fogão, por exemplo, num forno do fogão? Porque o forno do fogão, ele é maior. E quando ele aquece, parece assim que ele ganha uma temperatura muito alta. E daí se você deixar ela mais de 25, 30 minutos, ela vai secar e ela pode até queimar no fundo. E aí ela vai mudar o gosto, né? Vai tipo queimar, não vai ser a mesma lasanha, sabe? Então tudo pode mudar, daí vai mudar até o gosto da lasanha, claro, né? Até se ela passar do ponto muda, já pensou se queima, né, meninas? Então, se você colocar a lasanha, por exemplo, o forno é assim, de repente tu tem um forno que tem uma luzinha, dá uma olhadinha, né? E quando ela estiver borbulhando ao redor, já deu uma secadinha por cima, porque ela daí tem forno que tem dourador, né? Ela deu uma douradinha assim por cima, tu consegue perceber que ela já tá assada, sabe? Mas é assim, entre 20 e 25 minutos no forno, tá? No fogão é em torno de 15 a 20 minutos, porque ele aquece mais rápido e a temperatura parece que é muito maior, sabe? Então, assim, eu tenho uma irmã que ela assa no forno a lasanha. Então, assim, ela tem que cuidar muito, porque senão elas conforme... e também tem muita diferença de formas. Depois eu vou falar das formas, tá? Então, meninas, pra você que tem dúvida, assim, qual o momento certo que a lasanha tá pronta? O que você tem primeiro? O que você tem em casa pra assar? É um forno? É um fogão? É um micro? Aí, o que acontece? No micro, também dá pra botar a lasanha no micro, sem a tampinha, daí, tá, meninas? Sem as tampinhas. No micro, ela é de 2 a 3 minutos, tá? O que acontece? Se ela não está congelada, tá? E aí, a lasanha no micro, ela não vai assar, ela vai tipo cozinhar. Mas tudo você tem que fazer um teste antes de vender, né, meninas? Porque assim, ainda bem que essa minha aluna não fez uma grande quantidade, porque ela fez uma lasanha para teste e deixou 45 minutos no forno a 200 graus. Imagina o que aconteceu, né? Ainda bem, ela correu, nona, o que eu faço? Eu disse, menina de Deus. Então, assim, eu expliquei pra ela. Então, vocês cuidam muito, meninas, porque assim, se vocês vão começar a fazer pra vender, não colocam uma grande quantidade já direto assar no forno pra testar. Sempre colocam uma lasanhazinha pra testar. Fazem uma pequenininha pra vocês. Presta atenção no forno. Coloca 180 graus. Bota 20 minutos, que não vai ter erro. Tira essa lasanhazinha, né? Não tem problema, corta um cantinho dela, porque você vai estar testando. Você vai estar, né? Porque você não pode, depois assar um monte e entregar, crua ou, né, muito assada pro cliente. Você vai estar testando. Testa essa lasanhazinha até por causa do forno, do tipo de forno que você tem, né? Testa essa lasanhazinha, come um cantinho, tira um cantinho assim, bota no prato e come, né? Você vai sentir assim, a massa ficou meia cruazinha, né? Tá bem passadinha, ótimo. Então, você sabe que aquele momento ali é o momento de fechar a lasanha e entregar pro cliente, né? No caso, se for entregar, né? Claro, você não vai comer a do cliente, vai comer aquela para teste, sabe? Mas você vai anotar no caderno, olha, ela assou. E tem outra coisa, meninas, depende do tamanho da forma também, tá? Por isso que eu digo assim, começam sempre por um tamanho, tá? Nona, qual tamanho de forma eu uso pra, por exemplo, assim, meninas, se você fizer, por exemplo, eu vou mostrar os tamanhos de formas agora que eu tenho aqui e os modelos, que aí você vai, escolher um tamanho e vai fazer aquele tamanho ali, e é esse tamanho ali
que você vai já fazer o teste do tempo que vai deixar no forno, meninas, porque assim, ó, o tempo que fica no forno é importante, tá? Porque vocês, quando vender a lasanha pro cliente, ele tem que comer o cliente, tem que comer a lasanha e tem que dizer assim, meu Deus, que lasanha boa, tá? E isso, meninas, se vocês optar por vender assada, se o cliente pedir assada, se não, bem tranquilo, vocês podem vender ela pré-pronta pro cliente assar em casa e vocês vão ver que muitos clientes até vão saber já assar, sabe? Vai ser bem legal. Às vezes eu falo assim pro meu cliente, sabe como assar, quanto tempo deixar assada? Não te preocupa que isso eu sei, sabe? Eu só queria a mesma lasanha pra ter em casa. Meninas, e a gente vende de 4, 5 de vez assim, sabe? Pro pessoal já ter em casa. Depois eu vou dar uma ideia pra vocês como vender as lasanhas também, mas isso seria outro tema. Meninas, é o seguinte, Nona, qual o tamanho de lasanha que dá pra botar no forno que fica, tipo, o cliente pediu assada, tá? Se for vender assada, que assa mais rápido. Meninas, esse tamanho aqui, ó, de 500 gramas, ela é muito diferente da forma se for fazer uma lasanha num refratário, tá? Aqui, ó, eu vou falar aqui primeiro. Nessa forminha aqui, ela é uma descartável, ela é de 530 gramas, tá? Olha, se você fizer ela cheinha, dá para 2 pessoas. Isso aqui, o cliente faz um arroz, uma salada verde, dá para 2 pessoas. Digamos que o cliente veio e pegou a lasanha, levou ela pré-pronta para casa para assar em casa. Aí ele não sabe como assar, ele vai perguntar para ti assim, quanto tempo deixa assando? Aí você fala assim, 20 minutos, 180 graus no forno. Pode até botar 200 graus, porque daí vai assar mais rápido, mas não passar disso. Por quê, meninas? Porque essa forminha aqui, ela é fina, né? Ela é fina, olha embaixo, ela é fininha também, sabe? Então, ela logo vai absorver o calor do forno e ela vai assar mais rápido. Então, se você deixar 40 minutos no forno, uma forma dessas vai queimar a lasanha, tá, meninas? E o que acontece, ó? Essa aqui é 180 gramas, tá? Essa aqui de 180 gramas, nossa, é 10 minutinhos no forno, entendeu? Eu faço sempre pra mim aqui dentro, 180 gramas, tá? Dá pra uma pessoa. E, então, assim, com arroz, uma salada verde ou maionese de batata, né? Que eu falo muito, né? Que eu vendo muito combo com arroz. Meu Deus, meninas, uma assim por uma pessoa. Então, aqui, ó, é 10 minutinhos, 15 minutinhos, 10 minutinhos tá pronta, sabe? Então, se você fizer essa aqui de 500 gramas, a de 1.150 gramas, nesta forma, é 15, 20 minutos no máximo, a 180 graus, né? Se botar 200 graus, aí é menos tempo. Então tudo é questão de teste, tá? Digamos que você vai fazer lasanhas para vender, você fez o recheio, escolheu um recheio, né? Meninas, eu fiz aquela lasanha de queijo com... foi um teste com presunto eu fiz presunto da Sadia, aquele pré-cozido, sabe? Meu Deus, ficou maravilhosa. E massa caseira, eu fiz a massa caseira em casa, ficou nota 10, ficou top. Meninas, ó, fugi do assunto já, o que eu ia falar? Tá, então se você for fazer aqui de 530 gramas, 1.150 gramas, cuidam o tempo, tá? De 15 a 20 minutos, 180 graus a 200 graus, 15 a 20 minutos, tá? Cuidam muito, porque depende muito do forno. O meu, ele é um forno assim que ele não aquece muito, sabe? Ele não é daqueles fornos fortes. E eu boto cada vez, se é desse tamanho aqui, 6 lasanhas. E se for da 1.150 gramas, eu coloco 4 lasanhas de vez, né? Começo tipo 10 e meia assando. Aí eu já combino com o meu cliente, ó, vem 11 e meia, sabe? Aí conforme o horário que ele vem buscar, eu vou colocando no forno pra assar, né? Então, sempre controlar o tempo. Meninas, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Cuidam muito, por exemplo, eu coloquei 2 lasanhas assim lá dentro. Tá, elas já estão 10 minutos. O cliente me ligou que é assada. Vou colocar mais, 10 minutos depois tu coloca mais 2. Isso também tem que cuidar, tá, meninas? Porque às vezes, bom, vou deixar 20 minutos agora elas ali. E esquece que já tem 2 lá dentro há 10 minutos. Isso também é muito perigoso, porque a gente, que quando tem muito pedido, a gente acaba esquecendo que já tem 2 lá dentro. Então, cuidam muito, tá, meninas? Deixei 20 minutos, mas já tinha 10 minutos as outras 2 primeiras lá dentro. E agora? Assou demais aquelas 2, entende? Aí você vai fechar a lasanha, vai mandar pro cliente, você não sabe como ela ficou por baixo, porque por baixo, se assar demais, ela dá uma queimadinha, tá? Cuidam muito isso, tá? A única coisa que tem que cuidar é o sal na hora de fazer o recheio e o tempo de assar, meninas.
Meninas, e se acontecer, cuidou, né? 10 minutos, botou mais 10, mais duas, então, né? Aquelas que estão lá atrás, que são as de 10 minutos, vocês têm que deixar só mais 10 minutos. Tira elas e deixa mais 10 as outras, né? Entendeu? Esse cálculo vocês têm que fazer. Eu gosto muito de, tipo assim, eu já tenho as lasanhas encomendadas, não tem problema. Eu já coloco de 4 em 4, de 6 em 6, conforme quantas cabem, tá? E eu vou entregando bem tranquila pros clientes, porque assim, ó, 5 minutos que tu atrasa não tem problema, tá? O ruim é se o cliente atrasa, por exemplo, marcar para vir buscar 11h30 e vem meio-dia, né? Então, sempre frisar bem pro cliente vir buscar no momento certo. Explica para ele, olha, já que você quer a lasanha assada, procura vir no momento que você combinou comigo, porque você vai receber ela quentinha, boa, pronta para servir na mesa, até o momento que ele vai sair da entrega, até chegar em casa, a lasanha já vai estar no ponto certo de comer, porque quando tu tira ela do forno, ela tá numa temperatura bem elevada, né? Então, assim, vai dar aqueles 10, 15 minutos até ele chegar em casa para comer. Ela vai ficar melhor ainda para comer, porque ela vai estar na temperatura certa de comer. E na hora que ele vai cortar a lasanha, ele vai ver vai observar assim as camadinhas, aquele queijo derretendo, sabe? Então é diferente de novo, tá, meninas? Porque eu já percebi isso aqui. Quando eu tiro do forno, porque eu sou muito gulosa, sabe? O dia que eu tiro pra comer lasanha, nossa, eu quero comer logo, sabe? Aí eu tiro do forno, já boto logo ali na mesa, já vou me servindo aquela lasanha. Daí ela não tá ainda bem tenrinha, sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer? Ela não tá montadinha, né? Mas no momento que tu espera, diz a lenda, os italianos lá, que tem que esperar 15 minutos pra comer a lasanha. Eu acredito que sim. Porque depois que tu tira do forno, porque daí ela dá aquela esfriadinha não, ela diminui a temperatura, então as camadas se ajeitam, sabe? E aí fica mais perfeita na hora de cortar aquele queijo, sabe? Maravilhoso. Porque quando ela tá numa temperatura muito alta, o queijo já tá bem derretido, sabe? Aí quando ela tá numa temperatura legal, assim, que dá pra comer, tipo 10, 15 minutos depois, o queijo já sai mais esticadinho, assim, fica a coisa mais linda, né? Tá, meninas? Então, assim, cuidam muito as formas que vocês vão colocar, o tempo, e dão preferência sempre para colocar elas juntas no forno, tá? Outra coisa, dão preferência para fazer sempre os tamanhos menores, tá? Porque daí, por exemplo, essa serve 2 pessoas, né? Eu vendo a R$20, tá, meninas? Se tem cliente que vai ver depois, aqui ele vai saber. Aí, você vende 2, dá para 4 pessoas, entendeu? Dá R$40. Imagina tu comprar tu vai fazer um almoço, perde tempo na frente do fogão, a pessoa vai perder tempo na frente do fogão, às vezes um sábado, por exemplo, ela não quer ficar cozinhando ali, sabe? Então assim, ela vem, pega 2 lasanhas, coloca no forno, 20 minutinhos ali em 180 graus, né? E faz o arroz ali, tá pronto, depois bota fora a forminha que sobrou, né? Porque ela é descartável. Só tem ali a panela a panela do arroz para lavar e os pratos. É isso que os clientes querem. Os clientes querem praticidade. Eles querem tempo, porque ninguém quer ficar muito tempo na cozinha, perdendo muito tempo, porque, né, trabalham fora, né? Muitos trabalham fora, então o tempo que eles têm em sábado e domingo eles querem aproveitar mais com a família. Então a gente tem as lasanhas maravilhosas, gostosas, gourmet, né? Vários sabores, meninas. E eu tenho 15 sabores, né, que eu faço. Então, assim, se o cliente me pedir, por exemplo, de filé de peixe, ó, já tô mudando de assunto, né? Então, assim, bem tranquilo, me pede um dia antes, vou lá e faço, sabe? Então, isso que é o legal, tu poder também saber fazer várias receitas, porque se o cliente souber que tu tem, por exemplo, a de camarão. Gente, a de camarão é maravilhosa. Então, assim, ele vai te pedir, ó, essas que são nobres, que a gente fala, né? Que são, por exemplo, de carne nobre, por exemplo, a lasanha de... Eu faço a lasanha de chuleta, a lasanha de filé mignon, a lasanha de... Gente, até a de picanha é maravilhosa, sabe? Entendeu? Então, assim, você vai pedir que eles peçam com um dia de antecedência. E cada lasanha que você vai fazer tem que precificar, tá, meninas? Gastou R$100 ali em produtos. Quantas tu vai fazer? Faz direitinho a lasanha. Já tô mudando de assunto, tá, meninas? Faz direitinho a lasanha e precifica, tá? Gastei 100, fiz 5 lasanhas. Faz aquele cálculozinho que eu já ensinei num outro momento ali, sabe? Numa live, eu posso vir mostrar de novo. Vou vender essa de camarão aqui a R$60. Cada uma, por exemplo, né? É o que é. E o cliente vai comprar, se ele quiser, já sabendo do preço, tá, meninas? Então, essa aqui de 180 graus. Meninas, agora eu quero falar uma coisa pra vocês das formas, por causa que a gente tá falando a gente tá focado no assunto de como assar, que é muito importante na hora de vender as lasanhas, pra você não deixar passar demais ou queimar. Tem um detalhezinho que eu quero falar pra vocês, tá?
Se você fazer o acabamento com queijo, a lasanha, na hora de assar, terminei, botei o recheio, agora botei 4 camadas de queijo, por exemplo, claro, não é quatro queijos, por exemplo, fatias, né? É um outro detalhe que eu venho falar em outro momento. Se você terminar, por acaso, com uma fatia de queijo, vamos dizer que tu fez essa aqui, tá? Digamos que tu fez essa de 500 gramas, 530 gramas. Ela é pequenininha, legal, dá para 2 pessoas, eu botei o último molho, agora eu vou botar um queijo por cima. Meninas, vocês nunca ligam o dourador durante o tempo que tá assando a lasanha. O dourador, você liga quando a lasanha já estiver, por exemplo, daqui 5 minutos eu vou tirar a lasanha. Você liga o dourador só para dar uma douradinha no queijo por cima. Porque se você ligar o dourador no início de assar a lasanha, esse dourador vai assar tanto queijo que também ele pode, queimar, né, meninas? Porque o dourador, ele é só para dar uma gratinada no queijo em cima. E também, mesmo que você não fizer esse acabamento com queijo, você vai fazer com queijo ralado, por exemplo, ou tem uma peça de queijo, você passou o ralador nele e botou em cima. Também, é 5 minutos antes de tirar do forno, tá, meninas? Que você liga o dourador, tá? Nunca antes. Tá, bom, por exemplo, você não colocou nada de queijo em cima, terminou com molho, botou queijo, botou molho, última camada foi molho. Também, você pode também, 5 minutos antes de tirar do forno, colocar o dourador, ligar ele, sabe? Tem forno que só aperta para dentro assim, aí aquele dourador em cima do forno vai aquecer, dourar, ou vai gratinar a lasanha de cima para baixo. É bem bom. Meninas, o bom dessa forminha aqui, que tem um outro jeito também que tu pode assar ela, é tu assar a lasanha com essa forminha. Eu não faço, tá? Mas tem clientes minhas que gostam de fazer. Sabe o que elas fazem? Elas chegam em casa, botam um papel laminado em cima. Pronto. O que acontece? Você até, de repente não, pode até ligar o dourador, porque tem aquele papel laminado em cima. Porque daí o dourador não vai, queimar a lasanha por cima ou dourar demais. Mas assim, como nós estamos fazendo para vender, vai pelo prático. Não precisa botar o papel dourador, o papel laminado, que ele é dessa cor aqui, né? Então, não precisa botar o papel laminado, só porém liga o dourador 5 minutos antes de tirar a lasanha, tá? Era isso que eu queria falar para não esquecer. Deixa eu ver o que mais. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa eu cumprimentar vocês aqui. Depois, quem vai olhar a live mais tarde também vai ver que eu cumprimentei. Minhas amadas, eu fico tão orgulhosa de ver vocês aqui. E assim, ó, meninas, vocês sabem que eu ajudo mulheres a faturar, gerar ou ganhar 3 mil reais todo santo mês, se escolher trabalhar com lasanhas italianas, né? Meninas, eu já vou falar das outras formas que você pode fazer as lasanhas, tá? Eu vou cumprimentar a Goulart, Fátima, bom dia, Tempero da Maria, bom dia, Fátima Schaefer, bom dia, minha amada, Mariana Ângela, bom dia, Maria Nunes, bom dia, amadas, Maria Nunes, bom dia, minha amada, Cristiane, bom dia, Simara, bom dia, Rosemary, bom dia, minha amada tia Thelma, bom dia, Eliene Costa, aqui a Wanda, minha amada, blogueirinha 70, minha amada, Cris Santos, minha amada, Cris Santos, bom dia, ela me deu bom dia, Marcelo, bom dia. Então, meus amados, assim, ó, vou falar agora o porquê que é diferente de uma forma para outra. Vocês entenderam, né? Na forma essa, quanto tempo tem que deixar? 15 a 20 minutos, né? Então, agora eu vou falar... Eu peguei essa aqui, meninas, que é a que eu faço pão, e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não costumo fazer lasanhas nessas formas aqui, ó, mas dá pra fazer também, tá? Eu faço pão aqui. Meninas, mas digamos que você tem uma forma maior, assim. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês têm uma forma dessas aqui, ó, e ela é grandona, dá pra fazer a lasanha ali. E sabe como você pode vender ela, as lasanhas, em marmitas? Sabe aquela marmita dividida? Que você coloca um lado arroz, outro lado a salada verde, perfeita, né? A alface, rúcula, couve, picadinha, couve, folha, tu pica ela bem fininha. Ela fica perfeita com lasanha também. E a lasanha do lado. O que você fez? Você vai assar a lasanha nessa forma aqui, numa grandona, né? De alumínio, assim. E aí, ali você vai cortar os pedaços de lasanha e colocar naquela marmita para vender. Ah, tenho 20 marmitas encomendadas. Beleza. Tu pode assar a lasanha assim, nessa forma aqui. E vender, tirar os pedaços certinho e vender nas marmitas. Meninas, só que tem uma coisa. Essa forma aqui, ela é uma forma bem tirana, porque assim, ó, você tem que cuidar uma coisa.
Depois que ela aquece também, tu pode desligar o forno que ela continua assando. Então essa aqui tem que ter um cuidado muito, muito importante, muito significante no fundo dela. Por exemplo, se aqui você coloca uma camadinha tem que fazer uma caminha de recheio, a gente fala, né? De molho, de recheio com carne, coisa assim. Nessa você tem que pôr um pouco mais. Por quê? Porque depois que ela aquece, você sabe, né? Ela é mais grossa. Depois que ela aquece por baixo e ao redor, nossa, ela fica cozinhando mesmo, assando mesmo que tu desliga o forno, né? Porque a temperatura dela parece que gruda mais, parece que ela é mais potente, sabe? Então, isso que eu quero dizer. Então, coloca um pouco mais, nem que vocês, tipo assim, vou colocar um pouco mais de recheio embaixo, porque eu não quero perder a lasanha, né? Meninas, e muita atenção quando você fizer essa. Colocou assar no forno, né? Não vão assim, por exemplo, se distrair com outras coisas, porque é muito perigoso de você esquecer e ela também queimar, tá, meninas? Então, assim, ó, dá tranquilo pra fazer um arroz junto, cortar uma salada, mas assim, a cabeça no forno. Essa aqui você deixa 15 minutos também, sabe? Mas o segredo dela é fazer a caminha de recheio mais grossinha embaixo, tá, meninas? E cada camada da lasanha, botar assim um pouco mais de recheio, porque aqui ela é diferente já de fazer nessa forminha, tá? Porque assim, ó, porque você vai fazer a primeira vez um teste. Até é bom tu ter uma forminha menor também para fazer um teste. Para te não perder lasanhas, né? Você fez um teste, vai fazer a lasanha, vai botar o recheio, vai fazer as camadas. Essa aqui é perfeita para fazer com aquela massa caseira em casa, sabe? Eu faço todas com massa caseira, as minhas, né? Eu ensino para as meninas também fazer com massa caseira, meninas. E daí, depois eu vou falar uma coisa. E aí, ela fica perfeita com a massa caseira em casa. Porque assim, tem outro detalhe, menina. Se você comprar a massa pronta no mercado, ela já é mais fininha, né? Isso também tem que cuidar. Então, é menos tempo de forno. Por isso que você deve testar antes, tá, meninas? Massa caseira feita em casa, ela é mais grossinha, né? Ela já é crua. Minhas lasanhas eu não cozinho a massa pra fazer, tá? Porque tem uma certa grossura que eu ensino que tem que ser essa massa. E ela, conforme a quantidade de molho que tu coloca ali, de recheio, ela já vai, tipo, cozinhar junto na hora que tá assando. Assa e depois, cozinha, depois ela assa com esse próprio recheio. Por isso que ela fica boa. Porque daí, na hora que tu bota ela aqui, eu não cozinho, tá? Eu coloco direto, eu corto, faço a massa, abro na mesa e eu corto os pedaços legais, assim, certinho da forma, né? Em pedaços menores. E vou fazendo. Por que a lasanha fica tão gostosa? Porque dela absorve mais o tempero, o recheio, o sabor do recheio. Quando tu olhar e se fizer o recheio, tu experimentar e dizer assim, nossa, que molho maravilhoso, que gostoso, meu Deus, que molho bom. Saiba que é esse molho, esse recheio que vai penetrar na tua massa caseira e vai deixar ela perfeita. Tem uns outros negocinhos, como é que se diz? Outras coisas que a gente coloca junto na lasanha pra melhorar ela mais e mais e mais, deixar aquele gosto assim. Sabe que eu tenho ele é comissário de bordo, ele falou assim, ele mandou uma mensagem de voz. Se eu pudesse mandar pra vocês, eu ia mandar. Foi a melhor lasanha que ele já comeu na vida dele. E aí ele falou assim, não sei, ela tem um gosto assim, diferente, que tu não consegue decifrar. Quando ele falou isso, eu me lembrei, eu sei direitinho o que é. Só que nós não podemos dar a nossa receita pros clientes, né, meninas? A gente tem que vender a nossa lasanha, né? Não podemos dar a nossa receita pros clientes. Meninas, então assim, muito cuidado quando for fazer nessa, tá? Porque minha irmã gosta de fazer nessa aqui e ela bota no forno lá, ela não olha a temperatura às vezes e aí a lasanha meio que gruda embaixo. Já grudou embaixo, assim, perdeu aquela primeira camada. Perde, porque ela fica grudada, né? Aí eu sempre digo, cuida a quantidade de molho, cuida o tempo que tu deixa ali, cuida. É muito importante olhar isso, eu digo pra ela, né? Aí o marido dela sempre diz, Mana, o meu apelido é Mana, faz uma lasanha pra nós, porque a Babi toda vez deixa assar demais embaixo. E aí vou eu fazendo, eu faço nessa. Tem que fazer uma baita de uma lasanha pra eles, porque é uma família grande, né? Meninas, e daí tem essa aqui. Essa de vidro, que provavelmente vocês também devem ter em casa. Essa aqui também é perfeita. Essa aqui também, vocês também fazem aquela caminha legal embaixo, sabe? Mais grossinha de recheio, que essa aqui também gosta de grudar, tá, meninas? Então faz uma camisa... O recheio que você colocar aqui embaixo não vai ser a mesma quantidade que você vai pôr nas camadas, tá, meninas? O recheio que você vai colocar aqui embaixo, ele é, por exemplo, o dobro do que você vai colocar em cada camada, tá? Por causa desse probleminha que pode dar, porque pode grudar embaixo a lasanha, tá? Bem tranquilo. E ela vai cozinhar de baixo pra cima. E aí,
Cada camada você coloca aqueles recheios, aqueles outros detalhes da lasanha maravilhosa, o queijo. Eu sempre aconselho ralar o queijo para colocar, porque você vai economizar mais queijo, né? Do que colocar queijo em fatias, tá? O queijo em fatias, claro, vai deixar a lasanha, né? Bem top, 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 né? Aí você precifica, sabe? Ah, gastei tanto de queijo, gastei de carne, gastei, né, os produtos todos, o tomate, eu gosto de fazer meninas, outra coisa, eu não uso extrato de tomate, tá? Então, os meus molhos italianos, que eu digo que no mercado eles falam que é extrato de tomate, eu falo molho italiano porque eu faço molho italiano em casa com tomates italianos. Eu sempre dou preferência pelo tomate italiano ou aquele rasteirinho, sabe? Porque o molho fica mais grosso, fica mais denso, sabe? Fica mais gostoso. E o tomate longa-vida também faço quando ele tá com preço bom, só que ele fica mais aguadinho. O molho fica mais aguadinho, então tem uns segredos ali pra te não deixar esse molho aguadinho, tá? Na hora de montar a lasanha e depois que tu montou. Tem o processo de armazenamento também, que tu não pode levar logo na geladeira. Isso também vai absorvendo, então que vai deixar a lasanha mais... Não vou dizer, tipo assim, não vai ficar aguada, tá? Tem todo um passo a passo. Meninas, então é assim, nessa aqui também vocês cuidam, tá? A camada que você vai colocar aqui embaixo de recheio é o dobro. Tipo, vamos dizer que você bota assim uma concha e meia, conforme o tamanho também, né, meninas? Então, assim, por isso é aquela coisa, testam. Colocam o recheio aqui, uma concha e meia, por exemplo, tipo esse tamanho aqui, ó. Essa aqui dá pra umas 6 pessoas, umas 5 pessoas. Então, assim, é que depende de quanto come, né, meninas? Eu tenho um cliente que come uma inteira, assim, sabe? Ele disse pra mim, eu comi ela inteira sozinho. Eu disse, eu não acredito. Sim, porque tem gente que come, né? Fazer o quê? Eu já, pra mim, essa aqui de 180 gramas já chega, né? Com arroz e salada. Aí eu perguntei também, né? Como é que tu conseguiu comer com arroz e salada? Eu comi ela pura, ele falou, né? Meu Deus, né? Tá bom, essa aqui, meninas, serve de 4 a 5 pessoas, tá? E aí, o que acontece? Coloca, digamos, uma concha e meia de recheio embaixo. Coloca a massa. Aí tu coloca, né, creme de leite, que eu uso em algumas lasanhas, né? Não muito, meninas, é 5 pontas, pá, entendeu? Pá, no meio. Aí, o recheio, o queijo, né? A massa, entendeu? Então, assim, meninas, daí cada camada é um pouco menos de recheio, daí, tá? E até fazer o acabamento. Meninas, eu digo no conselho, no começo eu aconselho vocês, por exemplo, terminar ela com molho, com recheio mesmo, tá? Esse molho que eu falo, molho italiano, eu ensino vários molhos italianos, tá, meninas? Maravilhosos, que esse molho italiano você vai misturar com o recheio, com a carne que você escolheu. Por exemplo, eu escolhi hoje costela desfiada. Conseguir um preço bom lá no açougueiro. Aí, eu digo açougueiro aqui, tá? Aí você comprou, por exemplo, 2 quilos de... Claro que daí você vai precificar, a lasanha vai ser mais cara, tá, meninas? Pede pra ele tirar um pouco da gordura. Aí você vai fazer ela de costela desfiada. Tá, o que vai acontecer? Você vai precificar e vai fazer essa... Daí tá, eu quero voltar pro molho. Meninas, cada tipo de carne que você escolher, por exemplo, costela desfiada, carne moída de segunda, que é a mais simples, a tradicional, que eu faço da nona, fica maravilhosa, meninas. Aí cada uma dessas tem um tipo de molho italiano, tá? O molho italiano que eu faço separado do lado com molho de tomate, com tomate, que é com tomate natural, eu faço, né? Por isso que se vende muito, meninas. Com extrato de tomate comprado no mercado, fica um gosto diferente. Meninas, vocês podem testar. Quando vocês fazem o recheio, bota aquele tempero caprichado, aquela cebola, aquele alho esmagado, uma hora dessa eu vou vir mostrar pra vocês como eu pico a cebola, tá? Pra fazer as lasanhas, os recheios, tá? Botou aquela cebola, botou aquele alho, deixou fritar bem. Aí você coloca o extrato de tomate. Gente, tira o extrato de tomate desses industriais. Um dia eu vou vir falar sobre a diferença deles, tá? Estraga o molho. Não é que estraga, muda todo o gosto. Já experimenta uma vez o recheio, né, que tu fez, e experimenta depois que tu colocar o extrato de tomate, esse industrializado. Gente, muda todo o gosto do recheio, tá? Então, por isso que eu ensino vários tipos de molhos italianos, que no fim se torna mais barato, meninas, porque com 1 quilo de tomate italiano, você consegue fazer 1 litro de molho de tomate. 1 litro de molho que tu vai misturar na hora certa no recheio ali, tá? E aí dá aquele monte, cresce, sabe? Dá aquela panela cheia, assim, tu consegue fazer 5, 6 lasanhas, sabe? Que tu vende R$30, 35, 7 lasanhas às vezes dá. 7 lasanhas assim, 8, que tu vende a 20, entendeu? Meninas,
Ó, então, cuidado também quando fazer essa aqui. Não tem problema, você vai colocar uma concha e meia de molho aqui embaixo, vai começar com a massa daí, né? Começa com a massa, as camadinhas. Aqui eu acredito que dá umas 5 camadas de massa nessa aqui. Eu vou fazendo, eu nunca cuido isso. Eu só sei que eu deixo mais ou menos um dedo assim daqui, ó, da entrada aqui de cima, sabe? Um dedo eu deixo livre, aí eu vou montando até sobrar um dedo aqui, sabe? Pra não ficar muito cheia, né? Sabe? Daí depois que eu faço ela, sabe o que eu faço? Para passar pelo processo de armazenamento, para passar pelo processo de armazenamento, o que eu faço? Pronto, terminei a lasanha, tá linda, maravilhosa, o que eu faço? Agora ela tem que passar pelo processo de armazenamento, né? Aí eu passo um insufilme em cima, né? E pronto. Essa lasanha que eu faço hoje, eu deixo com insufilme até amanhã para poder vender amanhã. E claro, né? Quando a gente faz no refratário é porque alguém já encomendou. Para quando você quer? Eu quero para sexta-feira. Beleza, eu faço na quinta, entendeu? Porque daí a lasanha, ela tem tempo de trabalhar de quinta, quer para sexta? Tem tempo de fazer, de armazenar, porque ela tem que passar por esse processo de armazenamento, né? Porque daí ela vai absorvendo aos poucos o recheio, o gosto, o sabor dela vai ficando, como é que se diz? Tenso, denso. Intenso, é isso que eu queria, a palavra certa. O gosto da lasanha vai ficar intenso, vai ficar aquele gosto, meninas, é viciante. Quem comer a primeira vez a lasanha da nona é viciante, ainda mais se comer com arroz, salada verde e maionese, ou arroz, lasanha e maionese. Eu gosto de comer só lasanha e maionese. Daí se vão dizer, hoje eu não sobrou maionese, por exemplo, eu aproveito para comer quando eu faço um pouco a mais de maionese. Aí eu faço com arroz e salada. A minha salada preferida é couve. Amo. Verde, né? Salada verde. Meninas, então assim, cuidam muito. E aí, o que acontece? Você, é a mesma coisa, tudo na vida é assim, né, meninas? Você pode até ter, alguém pode te falar assim, é 20 minutos de forno. Mas você não vai confiar 100% nisso, né? Você vai fazer, vai botar no forno, vai ligar aquela temperatura de 180 graus, 15 minutos, 20, vou olhar, né? Vou ligar a luzinha, vou dar uma olhada, né? Se é a primeira que você tá fazendo, deixa ela na beiradinha assim do forno, que é fácil de ver dentro, entendeu? Porque muitas vezes tu tá com a lasanha ali 20 minutos e ela nem começou a borbulhar ainda, sinal que o forno tá mais fraquinho, né? Vou aumentar a temperatura, de olho. Se caso o teu forno não tenha luzinha dentro, sabe o celular? O celular mesmo tem aquela a luminariazinha ali, sabe? Tu pega, liga essa luminariazinha e vai lá e dá uma olhadinha. Olha antes dela começar a assar, como ela tá, e depois que ela tá 20 minutos assando pra te ver. Ela é muito diferente, sabe? Tu percebe, sabe? E como é a primeira lasanha que tu tá fazendo, tu vai fazer pra ti, pra testar, não tem problema. Se tu tirar ela, tu tirou um pedaço e ela tá ainda meia cruazinha. Tu vai dizer assim, que bom que é pra teste. Vou comer esse pedacinho aqui, já coloca de novo ela lá e deixa mais 5 minutos, sabe? 5, 8 minutos. Bom, aí tu tirou ela de novo. Vou comer mais um pedacinho. Às vezes até toda a família pode testar, sabe? Enquanto a família tá comendo aqui aquele pedaço de teste, ela já tá continuando assando lá, se caso precisar assar mais um pouco, meninas. E depois que você pegou o time do tempo de assar, de tudo, você vai ver que você vai fazer assim, num passe de mágica. Porque ela não tem tipo assim, desandou minha lasanha. Não tem. É só ter cuidado na hora de assar. Não tem, meu Deus, desperdicei produtos. Não tem desperdício, tá? É só cuidar na hora que vai colocar o sal. Não tem aquela coisa, meu Deus, a lasanha, fiz 5 dias que eu fiz a lasanha, não presta mais. Por exemplo, que nem tem produtos que você faz para vender de comer, né, alimento, que muitas vezes depois de 5 dias já não dá mais pra comer, né, menina? Muitas vezes tem coisas que até depois de 2, 3 dias eu já não consigo mais. Por exemplo, às vezes eu faço pão, eu sempre digo pro meu filho, eu faço 2, ele vem buscar. Vem buscar hoje, porque a princípio, eu gosto de comer que nem hoje, amanhã, o pão que eu faço hoje. Amanhã, até 3 dias depois eu como. Então, assim, a lasanha já não. Deixa eu só falar pra vocês uma coisa. A lasanha, se você fizer hoje, por exemplo, eu vou agora segurar aqui. É porque eu faço aqui, tá? Faço bastante aqui. Essa aqui de vidro eu faço muito pros meus clientes aqui perto, tá? Porque eles me trazem os refratários, daí eu faço, levo. Porque se tu fizer na tua, tu acaba esquecendo que tá lá. Se tu levar no teu refratário, anota em algum lugar pra buscar depois, tá, meninas? E como eu faço aqui, meninas? Poxa, o que eu ia falar? Não, esqueci o que eu ia falar aqui. Tá. Eu esqueci o que eu ia falar da forminha. Pensa.
Tá, meninas? Então, assim, eu super aconselho, para quem vai começar a vender lasanhas, você faz só congelada, não faz assada. Só se o cliente pedir muito assim assada, daí você já sabe esse detalhe do assado. Mas é bom você, enquanto tá vendendo a congelada, fazer um teste de assar antes para vender pro cliente, tá, meninas? E era uma coisa que eu queria falar das forminhas, tanto é que eu peguei essa, não lembro mais. E aí eu quero dizer para vocês assim, meninas, se vocês tiverem alguma pergunta para me fazer sobre como assar a lasanha, aí, porque isso é muito importante, você... eu tava falando... Meninas, deixa eu falar uma coisa pra você, ainda bem que eu lembrei, era isso. Por exemplo, a lasanha, qual o maior benefício de você fazer lasanhas para vender? Olha só, meninas. Óbvio que você vai fazer aqui dessas forminhas para vender. Tem uma outra forminha também que é transparente em cima, mas ela é bem mais cara, sabe? Como a gente tá começando, vocês estão começando a fazer para vender, o bom é começar pelo básico, né, meninas? Gastar o mínimo possível. Eu pago 85 centavos cada forminha dessa. Aquelas que são transparentes em cima, elas são mais sofisticadas, elas são em torno de 2 e pouco cada uma, tá? Então, meninas, aqui, o que eu quero dizer pra vocês? Qual o maior benefício de fazer lasanhas aqui nessas forminhas para vender congelado? Eu prefiro que você faz hoje e venda amanhã. Tem encomenda para amanhã, faz hoje e entrega amanhã. Por quê? Porque essas lasanhas, elas conseguem permanecer no freezer, no congelador, até 2 meses, entendeu? Então, a pessoa deixou 20 dias no congelador. Ela tira do congelador de noite, coloca na geladeira embaixo, não precisa nem abrir a tampa. No outro dia, quando ela vai assar, ela tira a tampa e bota no forno, tá? E outra coisa, uma coisa que eu acho legal, quando tu tira do freezer de manhã e coloca para detar, coloca na parte de baixo da geladeira com a tampa, até o momento que ela vai assar, a tampa não fica suja, não fica com aquela aparência de molhada, sabe? Aí não vai ficar feia, sabe? Mesmo que o cliente vai dizer assim pra ti, olha, eu quero assar amanhã de meio-dia uma lasanha, vou buscar ela 10h30, 11 horas. Você de noite tira ela de cima e bota embaixo. Pra quando o cliente vir buscar, ela tá bonita, com a tampa limpinha, com aquele aspecto de branquinho, bonito. Esse também é um detalhe bem legal, tá, meninas? Era isso que eu queria dizer pra vocês. E ela dura até 2 meses no congelador. Meninas, no freezer, né? Se você ter um freezer comprido ou aqueles de gaveta, tiram 2 dias da semana e fazem lasanhas e colocam ali, não se preocupem. Ela fica até 2 meses, tá? Claro que você não vai deixar 2 meses ali, você vai fazer e vai vender logo, né? Pra você logo ter dinheiro no bolso, né, meninas? Mas só pra avisar, tá, meninas? Se caso alguém esquecer uma lasanha no freezer. Então, isso é o maior dos benefícios. Porque é difícil, assim, um produto durar tanto tempo assim e manter o sabor maravilhoso, gostoso, que ela fica melhor ainda quando ela fica mais tempo ali, sabe? Porque daí ela absorveu, ela já trabalhou, que nem diz, então o gosto dela fica outro, né? Meninas, assim, ó, eu vou vir fazer outra live, eu quero falar sobre a diferença entre um molho e o outro, né? Por que é importante tu fazer um molho caseiro, né? Então isso é um assunto para outra live, tá? E aí eu vou anunciar no story quando eu vou fazer outra live. Essa semana ainda eu vou fazer outra live com assuntos bem legais que eu acho bem importante vocês saberem, né? Porque você já vai fazer a certa, daí, né? A lasanha certa. Meninas, então tá. E eu quero falar pra vocês que eu fiquei muito feliz por ter várias pessoas assistindo a minha live aqui. E que eu quero dizer que, né, eu ajudo mulheres, né, a ganhar 3 mil reais ou mais, né, meninas? A gente fala 3 mil, mas muitas mulheres já me disseram, não, Nona, eu trabalho fora, eu posso, 1.000 reais em lasanha já tá ótimo. Não, beleza, cada uma vai fazer o valor que é bom pra si, né? Mas se você quiser, você consegue fazer até mais que 3 mil, é óbvio, né, meninas? Quanto mais lasanhas vender, mais vende, né, meninas? Então, uma coisa que eu digo também, que um benefício de você vender lasanhas, né, já tô fora do assunto, é que você consegue fazer elas em 2 dias para vender a semana toda, sabe? Quando a gente fala assim, trabalhando 2 dias, é o seguinte, é fabricando, porque isso, tipo, queira ou não queira, dá um trabalhinho, né, para fabricar elas, né? Mas qual o negócio que você quer ganhar dinheiro não dá trabalho, né, meninas? Porque não é uma mágica, não é nada cai do céu, não é de um dia pro outro. Você só tem que começar, iniciar, decidir, tomar a decisão e começar. Porque se você tiver alguém que ajuda, nossa, só vai crescer o negócio, né? E outra coisa, já mudei de assunto, né, meninas? Que não tem concorrência. Só pra avisar pra vocês, isso não tem muita concorrência. Vem aí na sua cidade se alguém vende lasanhas italianas da Nona, a legítima lasanha italiana da Nona, que é a Nona que ensina. Ninguém, meninas, até tem no mercado, nessas industriais, tem, né?
Mas, meninas, aproveitem que não tem muita concorrência, não tem praticamente nada, sabe? Um dia você pode montar a sua lasanheria, que isso também a gente ajuda mais pra frente, tá? Você pode montar a sua lasanheria, ser uma especialista em lasanha. Ah, eu quero lasanha lá. Lá em tal lugar tem a lasanha, entendeu? É assim, é que nem uma pizzaria, que nem uma hamburgueria, entendeu? Então, lasanhas italianas da Nona. Faça e venda lasanhas italianas da Nona e consiga e ganhe uma renda ali de 3 mil, 4 mil, conforme o seu esforço. Eu sempre digo, né? Se tu quer ganhar mais, aí tem que ter alguém que ajuda, um marido, uma filha, uma irmã. Mas se você quiser, você consegue também fazer. A gente é forte, a gente consegue. Quando a gente quer, a gente faz, tá, meninas? Meninas, outro dia eu vou me falar de precificação, quantas lasanhas vender por semana para alcançar a renda, em quantos dias em quantas horas você faz tantas lasanhas, tá? Então, cada vez vai ser um tema diferente. E é bom a gente focar sempre num assunto só, porque daí você pega a nota sobre aquele assunto ali. Porque quando a gente fala muitos assuntos, daí fica muito amplo, daí a gente parece que não consegue gravar tudo, o importante do assunto, sabe? Tá? Então tá, meninas. Quero desejar um bom dia, dizer para minhas alunas que está começando o desafio, que vai ter premiação. Vou dar para minhas alunas, já vou revelar aqui na live, vou dar um cilindro para quem alcançar os 3 mil reais, os primeiros 3 mil reais em vendas de lasanhas italianas. Meninas, está começando hoje, então, só para avisar que eu vi que vai ter alunas que vão olhar a live depois, já tem algumas alunas aqui na live, que hoje às 7 horas, vou fazer uma live para vocês no grupo, na comunidade lá, avisando do desafio e das premiações, tá? Então não esquece, hoje às 19 horas. Claro que vai ficar salva na comunidade, mas eu gosto que assiste na hora para poder perguntar, tirar dúvidas, tá, meninas? Minhas amadas. Então, meninas, quero desejar para vocês um bom dia da Nona italiana, da Nona Frosa, né? E que vocês tenham muito sucesso nos seus negócios, tá bom? E que lasanhas italianas são maravilhosas para fazer, para comer, para vender, para tudo, tá bom, minhas amadas? Um beijo. Só mais um detalhe. A lasanha italiana tu vende de meio-dia, vende pro meio-dia e vende pro almoço. Não é só pra, de vez em quando, entendeu? Não é só pra um lanche. Tem gente que, por exemplo, eu tenho pessoal que trabalha em hospital, que sai 2 horas da tarde do hospital, pega o lasanha e come 2 horas da tarde, não tem problema, tá? O que eu quero dizer é que ela serve pro almoço e serve pra janta, tá bom? Então, meninas, um beijo pra vocês. Qualquer coisa, vocês podem me mandar. Eu vou botar a caixinha de perguntas, se vocês querem fazer pergunta pra mim, eu respondo todas, tá? Um beijo e eu aguardo vocês na próxima live. E se você souber de alguém que tá precisando de ajuda, né, que quer ter uma renda, passa essa live pra ela, fala pra ela assistir as lives. É que isso é muito bom, né, meninas? Porque hoje em dia eu já tinha terminado várias vezes, tu ser empregada é uma coisa, né? Ganhar ali 1.000 e pouco todo mês, 8 horas trabalhando, ter que levantar cedo, ir trabalhar, ficar longe dos filhos durante 8 horas. Muitas vezes tu não consegue nem ter acesso, por exemplo, na escola. Assim não, tu trabalhando de casa, tu tem acesso a tudo isso. Tu escolhe o teu horário, entende? E outra, tu trabalha pra ti e não pros outros, entendeu? Tem um ditado que diz, trabalhe para realizar os seus sonhos e não do seu patrão. Tá bom, meninas? As patroas. Eu vou apelidar, nós vamos ser as patroas. Tá bom, amadas? Eu vou terminar a live, eu vou salvar ela aqui agora. E aí eu volto essa semana, eu deixo... Fátima, eu deixo aqui no story o dia da outra live e o tema. Daí vocês já vêm com perguntas bem prontinhas pra mim, tá bom? Fátima, amada, a comunidade é para as alunas daí, tá? Quando a gente, quando ingressa, assim, alunas no curso, a gente faz uma comunidade para elas não se sentirem sozinhas. Aí lá elas colocam fotos das lasanhas que elas estão fazendo, elas colocam as dúvidas, elas colocam as vendas delas, quantas venderam no dia, como elas estão fazendo, a quantidade que fizeram, quantidade que venderam, sabe? É para uma ajudar a outra, é para uma aluna não se sentir sozinha, entendeu? Sem a outra, porque às vezes uma fazendo motiva a outra, entendeu? Eu tenho alunas que estavam paradas, que não estavam fazendo, sabe? Simplesmente faziam uma ou outra, agora já estão fazendo bastante, porque uma motiva a outra. E eu todos os dias vou lá na comunidade responder perguntas das alunas que deixam lá pra mim, entendeu? Então, isso é o legal da comunidade, tá? Tá, minhas amadas? Então, é isso. Mas vocês não se preocupem, que eu tô aqui também pra ajudar vocês com todas as dúvidas que vocês tiverem daí, tá? Oi, Nona, vou te chamar na comunidade, preciso tirar uma idade. Isso, minha amada, vai lá. A minha aluna Amanda aqui, ó, a Wanda. Isso, Wanda, vai lá. Começa hoje o desafio, tá? O primeiro lugar vai ganhar um cilindro de massa, tá? De fazer massa caseira.
Tá bom, amada? Coloca a comunidade, coloca a dúvida lá, mas às 7 horas já vai ter a live pra vocês, porque eu vou falar sobre o desafio, tá, meninas? Porque eu quero que vocês tenham renda de 3 mil reais ou mais, ou se tiver de 1.000, 2.000, se pra vocês já tá bom esse valor, já tá ótimo também, né, meninas? Porque nunca é demais, é de casa, da cozinha da sua casa, com o que você tem, com o seu forno. Muitas vezes você não precisa assar a lasanha, você só vai entregar ela pré-pronta, né? Outra aluna minha entrou agora, amada Rejane. Ô, Rejane, Cris Santos, e quando você fará outro grupo? Ô, amada, dia 7 de julho agora vai ter um evento, tá? Daí eu vou fazer outro grupo, sim. Rejane, tu viu lá na comunidade, né? Lá no que eu vou colocar, que eu vou fazer a live hoje de noite, tá? Falando do desafio, tá bom? Aparece lá. Um beijo, então, meninas. Eu vou ter que salvar a live antes que ela caia, né? Porque o Instagram, depois de um certo tempo, aí eu perco a minha live. Deus o livre. Tá bom? Quero deixar ela salva aqui. E também vou colocar lá no YouTube, tá? Eu sempre esqueço de falar pra seguir lá no YouTube, que lá também, lá eu já tenho uma receita que eu fiz. Eu fiz assim, ao vivo aqui a receita. Bem normal, bem simples. No curso, as receitas são profissionalmente, bem bonita, tá? Um beijo, meninas. Rejane, bom dia, boa tarde pra vocês, pra quem olhar a live depois, tá bom? Quanto tá o curso Rosa Fit? Ô, Rosa Fit, assim, a gente vai fazer o evento dia 7 de julho, qualquer coisa, tá? Agora eu não consigo te dizer bem certinho quanto é que é, mas fica bem tranquila, porque eu sempre penso assim, meninas, é um valor tão... Como é que se diz? A gente fala assim, às vezes, a última vez foi 297, tá? Deixa eu te falar, só não sei se vai ser agora ainda, tá? Ele era 497, aí no último lançamento, no último que a gente fez, era 297, tá? Mas aí eu penso assim, claro, 297, 297, a gente pensa, 297, né? É dinheiro pra quem não tem, né, meninas? Mas a gente pensa assim, em um ano, se tu conseguir fazer, por exemplo, que seja R$1.000 por mês, em um ano dá 12 mil, imagina. Tu ter um curso de 297 que vai te gerar em um ano 12 mil, na pior das hipóteses, fazendo 1.000 por mês, entendeu? Isso que a gente tem que sempre pensar, tá, meninas? Eu só respondi o valor do curso, Rosa, por causa que era esse valor, tá? Pra mim ser também sincera com vocês, tá? Era esse valor, era 497, daí eles fizeram no último 297. Agora, no próximo, eu não sei se vai ser isso ainda, tá, meninas? Mas se for isso no primeiro dia, aproveita, porque tá muito bom. Pode fazer parcelado. Uma lasanha por dia, vocês já pagam a parcela do mês, sabe? Meninas, ficam tranquilas. Não pensam no valor, tá? Pensam se vocês vão conseguir fazer renda com isso. Meninas, eu nem deveria estar falando isso agora, era sobre assar as lasanhas. Um beijo, amadas. Eu volto, hoje é quarta. Até sexta eu já venho fazer outra live sobre outro assunto, tá? E assim, o que eu quero dizer pra vocês aqui, ó, deixa eu só falar aqui, que os assuntos são assim, aqui nós discutimos estratégias para você alcançar 3 mil todos os meses com lasanhas italianas e aí da cozinha da sua casa. Você não precisa abrir o negócio, né? É só trabalhar de casa. Meninas, um beijo pra vocês. Eu vou voltar aqui amanhã ou sexta, tá bom? Com outro assunto que vai ajudar vocês, tá? Um beijo, amadas. Preciso salvar a live e me preparar pra hoje de noite na comunidade lá, tá? E começa o desafio. E aí, eu adoro o desafio. Um beijo.